Hoje, na nossa aula de número 3, nós estudaremos o capítulo 12. O capítulo 12. O capítulo 13, nós falaremos a respeito dos 144 mil selados, o remanescente de Israel, cujo remanescente não tem relação nenhuma com a igreja. Não tem relação nenhuma com a igreja. A igreja é a igreja. Esta igreja, ela é composta de gentios. São públicos diferentes, grupos. A igreja somos nós. Os gentios, aqueles que ainda não se chegaram à igreja, e também os judeus. Então, grupos distintos. Então, hoje, Apocalipse, nós vamos trabalhar aí o capítulo 12. O capítulo 12 que diz respeito aos 7 selos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só para a gente ter uma noção daquilo que nós vamos estudar. Alguém aqui já leu sobre os 4 cavaleiros, 4 cavalos do Apocalipse? Alguém poderia me dizer quais são as cores desses cavalos em ordem sequencial? Branco, vermelho, preto e amarelo. Perfeitamente. Dentro da nossa perspectiva, dentro daquilo que nós estudamos, nós trabalhamos o Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 22 como sendo no seu aspecto futuro ainda. Ou seja, ainda estão por se cumprir, certo? Então, dentro disso aqui, nós temos aí o primeiro selo. Este primeiro selo é certo. O que é a proposta do anticristo quando Jesus vier arrebatar a igreja? A igreja foi arrebatada. Após este arrebatamento, estes selos começarão a ser abertos. O primeiro selo, ao se abrir, já aparece a figura do cavalo branco, junto com o seu cavaleiro. Então, dentro desta abertura do selo, nós já temos aqui já as ações que vão trazer em evidência aquilo que Deus tem para desenrolar a humanidade depois do advento de Cristo, depois que Jesus voltar e buscar a sua igreja. Diante disso, este cavalo branco e este cavaleiro, ele traz na sua proposta a representação da paz. Traz na sua proposta a representação da paz. O que significa isso? A proposta do anticristo é trazer a paz para o mundo, uma falsa paz, evidentemente. Isso é ficção, é fictícia essa paz que este anticristo julga dar à humanidade. Porque, imagina só, vem comigo aqui, a igreja foi arrebatada, o sistema social ficou um caos, porque agora as pessoas desapareceram, precisam saber. Há problemas e mais problemas decorrentes desses desaparecimentos súbitos que ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. A igreja está com Cristo. Os desviados saberão explicar o que aconteceu. E os incrédulos, as interrogações. O que nós dissemos ontem. A igreja, a alegria e o regozijo de estar com Cristo. Aos desviados, a angústia. E aos incrédulos, as interrogações. Diante disso, ao abrir este selo, lembrem-se de Apocalipse capítulo 5. O que é que diz Apocalipse capítulo 5? A partir do versículo 1. Abre a tua Bíblia e vamos fazer a leitura, por favor.
para a gente entender estas abordagens. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, a seguir. Pode fazer a leitura, quem encontrou. Selado com 7 selos. Continue. Pode continuar. É uma pergunta que o anjo faz. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus 7 selos? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então, se Jesus não estivesse vindo, morrido, ressuscitado, vencido a morte, ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos e desvendar os mistérios agora que estão a se desenrolar na história da humanidade. Mas Jesus, ele vence a morte e ele é digno de abrir o livro. Então, o livro é aberto e aí desatado os seus 7 selos. O primeiro selo, ao aparecer, já surge a figura do cavalo branco e o seu cavaleiro, com a representação da paz. Paulo disse aos Tessalonicenses, quando disserem, aí está a paz, sobrevirá uma repentina destruição. Por quê? Porque esta paz que o anticristo vai oferecer, ela é uma paz falsa, onde não há verdade, onde esta paz é apenas para enganar as nações e atrair para si os seus seguidores e adeptos do seu sistema mundial que será implantado durante este período. Dentro desta proposta, temos aí a representação do cavalo branco é o símbolo da vitória e da paz. Olha só, o arco indica a extensão e a coroa da vitória. Fala-nos dos seus triunfos ao alcançar o objetivo desejado. Qual é o objetivo desejado do inimigo? Qual é o objetivo desejado do anticristo? Chegar com uma proposta de paz. Chegar com uma proposta de paz. E aí eu olho para o texto de Jesus em comparação com estas aplicações. Jesus disse assim, não julgue que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. O anticristo se apresenta com uma proposta de quê? De paz. Todas as propostas ecumênicas hoje, ecumenismo é um conjunto de religiões onde cada um é concentrada dentro da sua e todos acreditam em Deus e que vários caminhos podem levar a Deus. O ecumenismo prega isso. Todos os caminhos levam a Deus. Você é desse segmento, você é daquele segmento, você é daquele. Todos os caminhos levam a Deus, o ecumenismo. A proposta de paz da atualidade, o que é que mais se prega hoje? A paz. A paz. A paz. A intolerância religiosa. E muitos atribuem as questões de intolerância religiosa aos cristãos e aos grupos que defendem a sua bandeira, a bandeira da sua fé. É como se nós fôssemos os causadores da guerra, é como se nós fôssemos os causadores da contenda, os causadores das lutas, os causadores das dores. É como se a igreja fosse culpada das guerras no mundo. Não. Então, diante disso, este anticristo, ao surgir, ele vem trazendo objetivando manifestar essa paz. E quem é que não vai querer paz? Quem é que não quer paz? Aí se você perguntar para qualquer pessoa, você quer paz?
Aí ele vai dizer o quê? Quero. Ter paz é bom demais. Mas que paz é essa que o mundo está oferecendo? Que o sistema mundano quer oferecer? Que paz é esta? É uma paz momentânea, cuja eternidade espera tormentos terríveis para aqueles que optarem por adesão a essa paz do anticristo. Então, no primeiro momento, lembram-se de que nós falamos que a última semana de Daniel, e aí quem estava ontem sabe do que nós estamos falando, que a última semana de Daniel, ela será dividida, na realidade, por ações que no meio dela haverá um rompimento, onde haverá grandes lutas, guerras, a grande tribulação será implantada, instalada a partir do momento desse rompimento, onde estes 3 anos e meio dos 7 serão anos de paz, cavalo branco, e os 3 anos e meio, anos de sofrimento, de dor, de guerras, de lutas e de completa desestabilidade espiritual, social e econômica no mundo. Então, dentro disso aqui, aí você pergunta, pastor, mas como é que isso aí é possível? Esse selo foi desatado, esse cavalo vem depois que a igreja não estiver mais na terra. Será estabelecida esta falsa paz. Aí nós vamos para o segundo selo. E o segundo selo é a figura do cavalo vermelho. O que é que o cavalo vermelho ele representa? Ele derrama sangue, é representação pela espada. Significa isso aqui? Há quem diga, há quem aponte, e aí alguns comentaristas e alguns estudiosos indicam para um ressurgimento do Império Romano novamente. Porque o Império Romano foi o último império dentre aqueles que nós temos na história. E depois que ele caiu, não surgiu mais outro império. O Império Romano, há comentaristas que entendem que o Império Romano será reconstruído novamente. A partir de quais ações? A partir desta. Se alguém aqui vai se lembrar ou não, mas nós nos livros históricos nós estudamos sobre Roma, sobre a Pax Romana. Roma promovia uma paz entre as nações, entre os povos da sua regência. Uma falsa paz. Roma promovia. Por que uma falsa paz? Porque Roma promovia a paz pela espada. Ela promovia a paz pela imposição do seu sistema. Ou seja, ou você adere ao meu sistema, ou eu lhe mato. Quem é que vai viver em paz desse jeito com ele? Quem é que ia querer guerra com o Império Romano? Quem é que ia levantar a bandeira contrária à proposta romana? Ninguém. Então, a espada era a arma dos romanos. E aí, por meio da violência e do imperialismo romano, impunhar a paz no mundo, que a gente chama de paz romana, ou pax romana. Era uma paz de cemitério, chega a ser um paradoxo. Implantar a paz pela espada, matar para ter o seu silêncio. Matar para ter o seu silêncio, ou seja, paz de cemitério. Ah, pai, fulano nunca mais falou nada, por quê? Porque eu matei ele. Aí é imposição. Era isto que a proposta romana fazia dentro do século I. Se isto for verdade, se o Império Romano ressurgir novamente, se o Império Romano tornar a se reerguer com o imperador, que agora não será mais um homem comum, mas será agora o anticristo, surgindo como imperador dentro dessa proposta,
então a espada ela será o objeto de uso desse poder político e religioso, a fim de que aqueles que não aderirem ao seu sistema, e assim como foi no século I, a oposição a Roma resultou em morte da igreja, perseguição da igreja, do mesmo modo, a oposição a este governo mundial, nesta época, também resultará em martírio dos opositores. Decapitavam pessoas, mas fora isso. Por exemplo, Nero colocava os cristãos em postes de madeira e ateava fogo nos cristãos nos postes de madeira para iluminar as ruas do império. Enquanto os cristãos eram mortos, queimados, para iluminar as ruas do império, eles achavam bom aquilo. Então, muitas atrocidades, o que dizer dos cristãos que eram colocados para serem devorados e brigarem com as feras para entreter a massa que estava assistindo em Roma, ali aqueles animais devorarem os cristãos, onde o cavalo vermelho, que é a imposição da espada, a imposição pela força, que os regentes mundiais, a saber, o anticristo, atuará e dominará todas as pessoas. E detalhe, não haverá possibilidade de neutralidade. Pastor, o senhor está falando isso aí, é como se a gente fosse viver. Não, isso aqui é para quem ficar pós-arrebatamento da igreja. Os que ficaram, ou eles vão pregar e morrer a espada pela oposição ao anticristo, ou eles vão viver momentaneamente por aderirem ao sistema do anticristo. Implicando dizer que se eles não morrerem como Marte, eles serão mortos eternamente, porque vão aderir ao sistema da besta e, portanto, não haverá salvação a quem aderir ao sistema do anticristo. Isso é graça. Agora, passado isto, aí não tem graça. Não tem graça. É desgraça. Se o indivíduo, pastor, não foi capaz de, pela graça, onde não teve que suar, não teve que derramar sangue, se ele não veio, não pense que ele virá depois. Porque aquele que não é capaz de derramar suor pela obra, nunca será capaz de derramar sangue por ela. Isso é engano. Então, ninguém podia se opor a ela sob o risco de perder a sua própria vida. O que ela representa? Aí, dominação política que se opõe pela ganância do poder. Tudo isso a gente já vê hoje. Tudo isso a gente já vê hoje. A falsa paz que está sendo apregoada por aí, a ganância pelo poder, onde as pessoas, pela sua ganância, derrubam as outras de onde elas estão, a fim de que ocupem o lugar dela. Aí um dia eu disse assim, podem até puxar o seu tapete. Eu quero ver puxar a rocha que você está com os pés sobre ela. Isso é intocável. Isso ninguém puxa, isso ninguém toca. De você isso ninguém tira. Então, a dominação política que se impõe pela ganância do poder. Nem sempre, seminaristas, o que tem muito dinheiro é o que tem poder. O poder é diferente. Ter dinheiro é uma coisa, ter poder é outra. Ou pensemos nós que o homem mais rico do Brasil é o presidente da República. Não é. O homem mais rico do Brasil às vezes nem aparece na mídia. Bilionário, mas não aparece na mídia. Tem trilhões, mas não aparece na mídia, ninguém sabe quem ele é. Ele não tem poder, ele tem dinheiro.
E o dinheiro, Salomão diz, a tudo responde, mas não tem poder. Quem é que tem poder? É aquele que está sentado na cadeira com a caneta, que é capaz de autorizar, desautorizar, abrir, fechar. Então, quem tem dinheiro nem sempre tem poder, mas o poder é uma busca incansável pelas pessoas. Aí você pensa, mas como é que fulano tem tanto dinheiro e quer se envolver com um político? O cara vai gastar 3, 4, 5, 10, 20 milhões para ser candidato, para ver se ganha. O que é que ele está querendo? Se ele já tem tanto. Aí você não sabe o que é. Eu digo, ele quer poder, coisa que o dinheiro não lhe dá. O dinheiro lhe dá poder de compra, poder de barganha, mas não dá o poder de fechar e abrir portas. O poder de entrar e o poder de sair. Imagina aí, todo mundo esperando o concurso. Quem é que pode? O presidente ou governador ou o prefeito assinar a autorização do concurso. Se ele não assinar, nunca vai ter concurso. Então, dentro dessa proposta do cavalo vermelho e o seu cavaleiro, é implantar o seu regime agora pela espada. Automaticamente isto vai remeter, vai resultar em quê? Em guerras. Resultando em guerras, aí nós vamos para o outro lado aqui, que é o terceiro selo, cavalo preto. Esse cavalo preto, enquanto o branco traz a paz, o vermelho a guerra pela imposição da espada e a manifestação da ganância na busca ferrenha pelo poder, agora o cavalo preto chega, claro, se o vermelho trouxe a guerra e substituiu a paz que havia, se o vermelho trouxe a guerra, os resultados do pós-guerra são catastróficos. Os resultados do pós-guerra é reconstrução, é pobreza, é miséria, dificuldade, é problemas de toda natureza. Observe países que saíram da guerra. O que não dizer do Japão na Segunda Guerra Mundial, quando foi bombardeado, Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas pela bomba atômica soltada pelos Estados Unidos e devastou completamente aquela cidade. Diz a história que no raio de 3 quilômetros, as pessoas ficavam como o negativo de uma foto. Aquele filme que você pegava o negativo e olhava. As pessoas ficaram daquela forma. No raio de 3 quilômetros, devastado. Uma devastação pós-guerra. Resulta que pobreza, miséria, porque é reconstrução. E aí, quem é que tem o domínio, quem é que tem o poder, é quem vai reger e dizer o que pode, o que não pode, como deve e como não deve. Aí vamos lá. O terceiro cavalo, com o seu cavaleiro, esvaziam o bolso do povo e virá, em consequência, o arroxo de quem trabalha e não tem como defender a sua vida. Trabalha-se o dia inteiro para ter 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada e comida dos pobres. Que tal? Quem trabalhou hoje aí o dia inteiro, que tal você trabalhar o dia inteiro para ter direito a 1 quilo de trigo? Por o dia inteiro de trabalho. Você conseguiria? O arroxo é tão grande que aí, se nós observarmos, o arroxo, o aperto é tão grande que se nós não tomarmos cuidado, nesse momento de fome aqui, as pessoas são capazes de comer até as outras. O que dizer lá da privação de mantimentos e alimentos e o cerco daquela cidade? O rei da Síria cercou a cidade ninguém entrava, ninguém saía. Havia fome na cidade. E aí a mulher chegou para outra e disse: Ei mulher, me dá, vamos matar o teu filho e comer teu filho. Aí amanhã nós matamos o meu e comemos nós duas. Aí pá, comeram. Chegou no dia aí, não, o meu não vou matar não. Então quer dizer, as pessoas, isso é bíblico, está lá na Bíblia.
E é quando Eliseu profetiza a abundância de víveres. Então, isto também voltará a se repetir agora na proposta já implementada do anticristo. E aí, como é que você compra? Como é que você vende? Como é que você come? Como é que você trabalha? Como é que você vai no hospital? Como é que vai cuidar da saúde? Vai definhar, vai viver miseravelmente. Não vai ter como comprar, não vai ter como gastar, não vai ter dinheiro para gastar, não vai ter como trabalhar, vai viver à míngua. E quando ainda descobrirem que você é contra o anticristo, vão lhe torturar até você morrer. Se nós pensarmos bem, é melhor estar preparados para subir na caravana do arrebatamento. Porque depois não sabe se isto será possível para alguém. Quer se tornar um Marte? Quem não é capaz de se tornar um Marte hoje, não é capaz de se tornar um Marte nunca. Porque o que é que faz o ser humano ser um Marte? A palavra bíblica, Atos 1, versículo 8, e recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha ali é mártir. Só é capaz de ser um mártir pela ação do Espírito Santo. Se só é capaz de ser um mártir pela ação do Espírito Santo, se eu não tiver a mínima consciência de que ainda há indiretamente a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, ele não é capaz de se tornar um mártir. E aí, como diz a história, aproveita que está no inferno e dá logo um abraço no diabo, porque não tem mais jeito. As pessoas, elas, às vezes, brincam muito. O que é que ela representa? A ganância gera violência e esta provoca a exploração econômica. E aí, quanto mais catastrófica for o cenário mundial, mais exploradores terão e muitos explorados gritarão e sofrerão. Depois disso, aí, o quarto selo. Este quarto selo traz a figura do cavalo amarelo. E ele vem acompanhado de uma cavalaria infernal. O vermelho gera violência, o preto causa o caos econômico e o amarelo vem trazendo a morte. A consequência lógica, se não há saúde, se não há paz, se não há recursos, se não há nada que possa mudar o cenário, o resultado seria e será, com certeza, a morte. E o que é que isto representa? O quarto cavalo e seu cavaleiro representam a morte. E aí, alguém, por tanto sofrimento, chega a desejar a morte. Perceba que hoje, quando o sofrimento é tão grande, as pessoas chegam a desejar a morte. Tão grande é o sofrimento. Exemplo disso é Jó. Ele não desejou a morte, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Elias, no momento que ele pensava que estava sozinho, só ele era profeta, ele disse: eu quero morrer, pode me levar, eu não sou digno não. Aí Deus disse para ele: ainda tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal, não seja besta não, você não é sozinho não, tem 7.000 por aí que continuam adorando ao Senhor. Então levanta, come e bebe, porque grande é a sua jornada.
Mas muita gente desejou. Eu não diria que Jesus desejou, mas quando Jesus estava no jardim, a angústia dele era tão grande que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É a angústia de quem sabia que iria morrer. Se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, se possível for, que eu não morra. Que eu não passe por isso. Mas ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Mas é angustiante. E se as pessoas soubessem que ia morrer, o que é que ela faria, será? Se de repente fosse facultado a nós o direito de saber o dia da nossa morte, será que nós conseguiríamos viver? Ou nós morreríamos dia após dia? Todo minuto nós iríamos morrer. Todo minuto nós iríamos morrer. Que tal? Todo minuto você... É impossível. Tem coisas que não é bom saber. Tem coisas que é bom ficar sem saber mesmo. Tem gente que fica preocupado quando ele estiver velho. Daqui a 50 anos, como é que eu vou estar? Eu quero lá saber como é que eu vou estar daqui a 50 anos. Quero saber como é que eu estou hoje. Isso é o que importa. Ficar preocupado com daqui a 50 anos, sem ler o que é que vai acontecer daqui a 50 anos. Mas olha aí. Se bem que daqui a 50 anos eu estarei com 88 anos. O quinto selo. Aí, a visão dos mártires da grande tribulação. Isso aqui eu falei para os senhores e senhoras que haverá salvação, ainda haverá salvação depois do arrebatamento da igreja. Isto é uma afirmação, tá? Isto é uma afirmação. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja. Isso é conjectura, né? Não posso afirmar. Primeiro que a gente não sabe nem quantos salvos tem agora. Para saber quantos salvos terá depois, eu tenho que ficar aqui, depois do arrebatamento, vamos supor, para eu fazer a matemática dos que foram e agora descobrir a matemática de quantos eu vou ganhar. Aí eu vou dizer, olha, realmente foram mais salvos no período da grande tribulação do que antes dela. Por quê? Porque eu fiquei para relatar o dado estatístico. E, portanto, foram salvos 30 milhões de crentes no arrebatamento e foram salvos depois do arrebatamento 30 milhões e 780 crentes depois do arrebatamento. Aí eu posso escrever um livro e dizer... Mas eu não quero contar história, eu quero entrar para a história. Eu digo sempre assim que a história ela é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E quando Jesus voltar, a história será dividida em duas partes. Aqueles que vão entrar para a história e aqueles que vão contar a história. Ou seja, a igreja vai entrar para a história. Mas os que ficarem vão contar a história da igreja. Então eu não quero ser o contador de histórias, eu quero entrar para a história, eu quero contar as maravilhas do reino e não contar as histórias daquilo que eu poderia ter feito e não fiz. E portanto fiquei. Então, chega a ser engraçado dessa forma, mas só dessa forma a gente vai conseguir saber este dado exato aí. A visão dos mártires da grande tribulação. Quem são esses mártires? Quem são esses mártires da grande tribulação? São aqueles que não aderiram ao sistema do anticristo no período
pós-arrebatamento. Se são desviados que conhecem a verdade, se são outras pessoas que passaram a conhecer a verdade por meio daqueles que pregam, por meio das duas testemunhas que pregam, seja até mesmo judeus convertidos e reconhecendo a grandeza de Jesus, o Messias prometido, seja quem for, esses mártires, eles chegaram lá e são aqueles que vieram da grande tribulação. Observe o texto que diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vocês lembram do que nós lemos? Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5.